Agora chegou a hora de imprimir as nossas pranchas. Então, eu acredito que todos já instalaram o Doro, né, no seu Revit. E aqui nós temos já as nossas 3 folhas, no meu caso são 3 pranchas. Quem escolheu a 0 talvez sejam só 2 pranchas. Já estão aqui com os seus nomes corretos. Aqui eu tenho a minha prancha 1, planta de cobertura, planta do térreo e o nome completo dela. A minha prancha 2, cortes e elevações. A minha prancha 3, elevações e perspectivas. Então eu vou lá em arquivo, imprimir, e vai aparecer essa janela aqui. Então essa aqui é o nome da minha impressora, né? A minha impressora aqui de casa, não vou imprimir, eu quero PDF, né? Eu já instalei o Doro e apareceu aqui a minha impressora para PDF, o Doro. Então eu vou selecionar aqui o Doro e eu não quero combinar múltiplas vistas e folhas selecionadas, porque às vezes fica muito pesada. Se eu selecionar essa opção aqui, eu vou imprimir todas as minhas 3 pranchas num único PDF. Às vezes fica muito pesado esse arquivo. E daí, então eu vou selecionar esse aqui, criar arquivos separados, nomes de vistas, folhas, né? É essa opção que eu vou selecionar. Se o projeto for pequeno, e a gente sabe que ele não vai ser pesado, a gente escolhe combinar múltiplas vistas, né? A salvar num único PDF. Aqui tem a opção do procurar, você vai escolher onde é que você vai salvar. Mas não precisa resolver agora, porque no final ele vai perguntar de novo onde você vai salvar, então não precisa definir isso agora. Aqui eu tenho vistas e folhas selecionadas. Então, eu tenho aqui criar arquivos separados e daí eu vou selecionar as vistas. E eu vou desclicar aqui vistas porque eu não quero as vistas, eu quero somente as folhas. Então eu vou marcar somente as folhas. Então eu desclico vistas e clico folhas. Eu vou dar um OK. Deseja salvar essas configurações para utilizar em uma sessão futura? Não, né? Porque posso querer coisas diferentes num próximo projeto. Agora a parte mais importante, não vamos dar OK sem antes configurar, porque se dá OK aqui, vai sair tudo fora de escala. Então a gente vai configurar aqui. E aqui o mais importante, o tamanho do papel. No meu caso, eu escolhi o papel A1. Quem escolheu o A0, põe A0. Eu escolhi A1, vou colocar o papel A1. Aqui está para o centro, mas eu não quero ajustar para a página. Se eu deixar ajustar para a página, vai ficar fora de escala. Ele vai ajustar do tamanho do papel. Eu vou pôr o zoom 100%. Quando eu coloquei zoom 100%, ele tirou do centro. Ó, ele fez deslocamento do canto. Eu tenho que voltar a clicar o centro lá. Então, quando eu coloco o zoom 100%, eu tenho que voltar a clicar o centro porque ele tirou de lá. Aqui, eu quero a orientação paisagem, porque é assim que está o meu desenho, na orientação paisagem e não na orientação retrato. Então, eu deixo como está aqui na orientação paisagem. Se eu deixar aqui processamento vetor, seria para projetos extremamente executivos. No nosso projeto, tem imagens, a gente fez renders, tem cortes e elevações coloridas, né? Então, eu tenho que pôr processamento raster e não processamento vetor. Eu quero uma resolução alta, né? Eu quero também que saia colorido, né? Se você quisesse outro tipo de resolução, você colocaria aqui. Se você quisesse só preto e branco, você colocaria escala de cinza. Se fosse um desenho extremamente técnico, você poderia escolher linhas pretas, mas nós queremos colorido. Eu aqui deixo como está, aqui também deixo como está. Aqui, ó, por exemplo, ocultar limites de recorte. Se eu tivesse esquecido aquela linha lá, como estava aqui antes da minha
planta de cobertura, eu tinha esquecido de tirar a caixa de recorte. Então, caso eu tenha esquecido em algum caso de tirar a caixa de recorte, eu deixando clicado aqui, ocultar limites de recorte, na hora de imprimir ele teria ocultado, então ele teria resolvido esse problema por mim. Então aqui eu deixei já tudo configurado e daí é só dar um OK. 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 Aí ele vai abrir essa janelinha. Você escolheu imprimir 3 vistas de folha com arquivos separados, porque foi aquela escolha que eu fiz lá. Tá OK, né? A criar arquivos separados. Deseja continuar assim. Caso eu não tivesse esquecido de clicar aqui, combinar múltiplas folhas, eu colocaria não e voltava lá e corrigia isso. Então eu vou dizer sim, e ele vai, aqui embaixo à esquerda está mostrando o andamento da criação dos meus arquivos. E agora o Doro me mostra aqui as pranchas. Eu acelerei o vídeo, então, no meu caso, para imprimir as 3 pranchas, demorou uns 45 segundos, no caso do meu processador. Aqui pode ser que para alguns demore mais, para alguns demore menos. Então, o que nós temos que fazer? A gente vai aqui, nesses 3 pontinhos, e vai primeiro salvar no nosso computador. A gente pode manter esse mesmo nome ou pode escolher um outro nome. Essa é a minha prancha 3. Eu vou escolher onde eu quero salvar, colocar com o nome de prancha 3. E aí, salvei. E agora eu vou clicar em criar. Tá aqui clicado aqui, ó, abra o arquivo criado, já eu deixo clicado mesmo. E aí, quando ele for criado, ele vai abrir. E aqui eu tenho a minha prancha 3 criada. E assim eu faço o mesmo procedimento com a prancha 2. Vou lá aqui nos 3 pontinhos. Posso deixar o mesmo nome, eu posso alterar o nome, né? Prancha 2 e salvo e clico em criar. Então tenho aqui já minhas 3 pranchas criadas, né? Prancha 1, prancha 2, prancha 3. E está, tem os 3, minhas 3 pranchas já geradas em PDF. Se para alguém o Doro deu erro na hora da impressão, vocês podem ir lá no meu Drive, pedir acesso e instalar o DO-PDF, chama DO-PDF, DO-PDF. Daí é só falar comigo e pedir acesso ao Drive, que também está lá o Drive de execução do DO-PDF, que é uma segunda opção para imprimir. Chegamos ao fim do nosso projeto em BIM, realizado em Revit, da nossa casa container. Espero que esse seja só o primeiro passo de grandes projetos no futuro de vocês. Vamos realizar outros projetos com certeza, e eu imagino que tenha sido divertido para vocês, como foi divertido para mim. E eu encontro vocês nos próximos projetos. Vamos nos ver novamente, eu tenho certeza. Até lá!